As tragédias provocadas pelas chuvas podem se tornar mais frequentes caso o país não adote medidas de prevenção em áreas de risco. As frequentes tragédias de inundações e deslizamentos após fortes chuvas podem continuar se não forem adotadas políticas de prevenção em áreas de risco. O alerta foi feito por José Marengo, coordenador de pesquisa do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Nacionais. O pesquisador disse que as mudanças climáticas vão causar chuvas cada vez mais intensas, mas não podem ser as únicas culpadas pelos desastres. A permissão de construções em áreas de risco ou a falta de planos de moradia, que força populações mais pobres a viver em áreas vulneráveis, é um problema de urbanização que aumenta a probabilidade de desastres como este. O caso é parecido com o de Petrópolis no início do ano, quando ocorreu um evento climático intenso, que é pouco comum, mas não impossível. Marengo afirmou que o problema nos dois casos é a vulnerabilidade da população que vivia nas áreas de risco. Se a população e as cidades não estiverem preparadas, o pesquisador afirma que vamos chorar por mais mortos. Na região Nordeste, por exemplo, a estação de chuvas está apenas começando. As fortes chuvas no Brasil têm ocasionado mortes, desastres ambientais e famílias desabrigadas. Os problemas climáticos não param de crescer e geram preocupação nas autoridades brasileiras e em especialistas sobre o assunto. O nosso comentarista Ney Gonçalves Dias trouxe alguns dados sobre o tema e destacou qual o público mais prejudicado com as catástrofes ambientais. Acompanhe. As forças militares que estão trabalhando desde quarta-feira. 198 bombeiros de Pernambuco, 11 bombeiros da Paraíba, 8 bombeiros do Rio Grande do Norte, 7 da Paraíba e 8 bombeiros do estado de Minas Gerais. Pois bem, o pior desastre da história climática do país aconteceu em 2011. Os senhores se recordam? Quando ocorreram a tragédia da região serrana do Rio de Janeiro, quando morreram 918 pessoas. Pois bem, em menos de um ano, ou seja, eu pego o final de 2021 até agora, final de maio de 2022, portanto menos de um ano, já morreram no país 507 pessoas em função de desastres ecológicos. As causas principais até agora são 3. Primeira causa, o El Niño, que era a situação do El Niño do oceano. A segunda, a falta de estrutura urbana. Em todos os estados brasileiros até agora está registrada a falta de estrutura urbana, residências em áreas de risco. E o terceiro, outros eventos de mudança climática. Nós tivemos até agora no Brasil 6 estados, deste ano, só deste ano, já tivemos problemas de enchente em Franco da Rocha, São Paulo, Minas Gerais, sul da Bahia, Ceará, Rio de Janeiro, Santa Catarina, só neste ano, sul da Bahia, só neste ano de 2022. Mas o grande problema é o morador pobre, preto, na zona de risco. Guerra na Ucrânia. A União Europeia vai destinar 9 bilhões de euros à Ucrânia para liquidez imediata. Esse valor equivale a 46 bilhões de reais. Os líderes do bloco europeu também concordaram em implementar um embargo a uma parte considerável de suas importações de petróleo procedente da Rússia. Os líderes da União Europeia reunidos em Bruxelas concordaram em estimar à Ucrânia 9 bilhões de euros para auxiliar a economia do país, alvo de uma invasão russa. O anúncio foi feito na última segunda-feira pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel. A quantia equivale a 46 bilhões de reais. O governo ucraniano estima suas necessidades mais urgentes em cerca de 5 bilhões de euros ao mês.
Os financiamentos europeus serão realizados mediante empréstimos com taxas de juros especiais, informou uma fonte europeia. Os líderes da União Europeia também concordaram em implementar um embargo a uma parte considerável de suas importações de petróleo procedente da Rússia. Segundo Michael, o acordo afetará mais de 2/3 das compras europeias de petróleo russo, como parte do 6º pacote de sanções do bloco contra a Rússia. Fontes diplomáticas anteciparam que o acordo se concentra no embargo às importações de petróleo russo que chegam por via marítima e exclui, por enquanto, as entregas mediante oleodutos. O plano foi a saída encontrada para superar a oposição da Hungria a um embargo generalizado ao petróleo russo, já que o país dependente do petróleo bruto que recebe da Rússia por oleoduto. Segundo dirigentes europeus reunidos em Bruxelas, o 6º pacote de sanções inclui também a retirada do principal banco russo do sistema interbancário, SWIFT, e a inclusão de novos nomes na lista de funcionários russos sancionados. A Ucrânia está passando por uma situação bem delicada e toda ajuda e suporte nesse momento são extremamente importantes, né? O RB News de hoje fica por aqui. Outras informações e mais detalhes do cenário político do Brasil no RB Notícias às 18h30. Até amanhã.